abençoadas. Glória a Deus pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui com mais um culto online, onde nós vamos adorar e louvar o nome do Senhor verdadeiramente. Então hoje nós estamos numa série de mensagens falando sobre o bem e o mal, o pecado e as obras da carne. Hoje nós temos um assunto maravilhoso, um pouco da palavra de Deus, um pouco da sã doutrina para que você aprenda o verdadeiro evangelho. Mas antes nós vamos louvar a Deus. Eu vou fazer uma breve oração, poucas palavras, porque Cristo, quando morreu na cruz, Ele já te abençoou. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou, meu querido, minha querida. Então, preste atenção no que eu vou falar. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço por este momento maravilhoso, onde através de mim, Senhor, Tu vais me usar para ministrar, levar a Tua palavra adiante, avante, a todas as pessoas que ainda não estão a par do conhecimento após a cruz. Porque o nosso evangelho é após a cruz. Nós vivemos Cristo ressuscitado. Pai, eu te agradeço neste momento maravilhoso, esse domingo abençoado, onde vivemos uma manhã maravilhosa, uma tarde magnífica e uma noite esplêndida que estamos agora vivendo essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, pois se não fosse Tu tivesse morrido lá naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Estamos salvos, estamos em paz, estamos alegres, e é esta a Tua vontade, que com a Tua palavra sejamos verdadeiramente abençoados. Aquela bênção que já foi dada lá na cruz, e recebendo essas bênçãos, colocar em prática nas nossas vidas. Pai, que esta palavra, que esta oração, essa confissão de fé, possa ir de encontro a estas pessoas que vão nesta noite estar ouvindo a voz do Teu Espírito Santo através de mim. Se ela estiver doente, que pela Tua palavra que seja curada. Se estiver em estado de depressão, que seja quebrado por terra em nome de Jesus. E tudo que não provém, que não é de Ti, seja quebrado por terra nessas vidas que pertencem a Ti, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Então, meu querido, esse hino, quando o cantor fez ele, eu não sei se ele já tinha o conhecimento da graça, mas tudo que ele cantou aqui nesse hino já aconteceu. Preste atenção no que eu vou falar, já aconteceu. Mas é bonito, maravilhoso. E se você ainda não tem o conhecimento do Evangelho da Graça, ainda não aconteceu na sua vida. Mas a partir do momento que você passa a conhecer o Evangelho de Cristo ressuscitado, esse hino passa a fazer efeito na sua vida. Os sonhos de Deus. Você sabe qual era o sonho de Deus? Qual era a vontade de Deus para a sua vida? Que você seja feliz, que você se sinta em paz cada momento da sua vida. Que tenha a paz, que tenha a graça, que tenha a justiça e que tenha a verdadeira alegria no Espírito Santo. Vamos louvar a Deus. Os de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que Ele apraz. Ele só faz o melhor pelos seus.
Sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor dos seus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando. Esse hino, quando Cristo morreu na cruz, tudo isso já aconteceu, já se realizou na cruz. E hoje aqui nós estamos tomando posse. Você que, por exemplo, se você não tiver ainda o conhecimento do que Cristo fez por você, Ele fez maravilha. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ser. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele faz na paz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Vamos cantar mais uma vez. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Eu digo para você, acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em viver. O impossível Deus vai fazer. oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o impossível que Deus está contando nesse hino que iria fazer, Ele já fez na cruz. O sonho de Deus já se cumpriu na cruz. Ele fez tudo. E daqui a pouco na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, você vai ver que Ele já fez na sua vida. Você pode não ter o conhecimento ainda, mas Ele já fez o que lhe apraz na sua vida. Você está sofrendo, está angustiado, está com depressão, né? O primeiro sintoma da depressão, medo. Então nós não temos que ter medo, porque nós estamos guardados, protegidos, selados com o selo da promessa de Deus na nossa vida. Vamos louvar mais um hino, mais um corinho. Toda honra, toda glória é dada a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deixa o peito aí, meu querido. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a
Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, por esse momento maravilhoso, sempre na Tua presença, porque Tu é que habita em nós. Nós somos o templo onde habita o Teu Espírito. E nesse momento, na minha vida, Tu estás comigo. Tu estás com esse que está atrás dessa tela. Obrigado, Senhor. Estou aqui junto à minha esposa, louvando o Teu nome. Louvando o Teu nome, porque Tuas maravilhas são grandes e maravilhosas. Eu estou muito feliz por estar contigo, Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar levando a palavra para este homem, para esta mulher, que de bom coração, de bom grado, está recebendo esta palavra. Porque nós não pregamos religião, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos fazer a transformação aqui no cenário e vamos à palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Domingo passado nós falamos sobre o bem e o mal. Aonde se originou o bem e o mal? Lá no jardim do Éden. Lá no início. Deus plantou, vamos relembrar um pouquinho. Deus plantou uma árvore e disse para Adão: pode comer de tudo que tem aqui de dentro, mas daquela árvore que está ali, a árvore do conhecimento e do mal, não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Como nós conhecemos a história, Adão desobedeceu, transgrediu a lei de Deus, porque o que é transgredir a lei de Deus? Quando a palavra fala uma coisa e nós fazemos ao contrário. Isso é uma transgressão da lei de Deus. Uma transgressão da lei de Deus. Quando Deus diz: meu filho, vá por este caminho e você vai por outro. Isso é uma transgressão. Desobediência a Deus. Então, o que foi o pecado de Adão? Desobedeceu uma ordem de Deus. Certamente morrerás. Ali, a partir daquele momento, começou a reinar no mundo a morte. E por causa de Adão, todos os homens que nasciam passou a herdar a herança de Adão. A desobediência de Adão. O pecado de Adão. Mas isto foi até Jesus morrer na cruz e destruir aquele pecado, aquela transgressão. Então você hoje, meu querido, aquele pecado, você não tem mais ele. Viu? Você não tem mais ele. Onde é que está escrito? Nós vamos ver algumas coisas que está escrito. É muita coisa escrita, mas nós vamos dar o básico. Nós vamos começar aqui, eu vou pegar a escritura aqui, sagrada. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. O nosso evangelho depois da cruz, você preste atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Eu estou pregando o evangelho do Cristo ressuscitado depois da cruz. Não é antes da cruz, é depois da cruz. É o nosso evangelho. E aonde está o nosso evangelho? Nas 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Começando de Romanos a Hebreus. 14 cartas. Mas, pastor, e aqueles livros de Mateus, Lucas, Marcos e João? Jesus estava pregando, anunciando o reino, anunciando tudo que viria depois da cruz. Para quem? Para os judeus. Porque, como eu já preguei aqui, nós somos gentios. E os gentios não estavam enquadrados ainda na aliança de Deus, na velha aliança. Nós fomos enquadrados quando Jesus veio aqui, veio para os seus não receberam. E nós fomos enquadrados no plano de salvação de Deus, os gentios, nós somos gentios. Hoje, pelo sacrifício da cruz, nós fomos adotados por Cristo e hoje nós fazemos parte da promessa de Deus, da herança. O judeu que crê em Cristo pela fé, ele está dentro do plano de salvação. Nós, gentios, pela fé, estamos no plano de salvação de Deus. Então não tem judeu nem gentil, é um povo só.
dos dois povos que eu já preguei antes, judeu e gentil, Deus, pelo seu sangue, veio para tornar uma nação só, um povo só. Um povo santo, irrepreensível e propriedade de Deus. E você que é de Deus, você não pode ver no seu corpo, mas você tem um selo da promessa. Você foi selado com o selo do Espírito Santo. O penhor, porque a dívida que você tinha já foi paga lá no Calvário. A dívida do pecado que você tinha, Jesus derramou seu sangue para pagar. Vamos ler a palavra. Romanos capítulo 5, né, que eu anunciei, versículo 17. 5:17. Vamos ver aqui. Nós vamos falar dos dois Adão. Adão e Cristo. Vamos ler aqui. Nós vamos ler do início. Não vamos ler do início para nós ganharmos tempo. Mas você em casa, você pode ler do versículo 12 em diante. O versículo 12 em diante. Nós vamos ler o versículo 17. Adão e Cristo. Vamos ler aqui, ó, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Você lembra? Quando Deus falou para Adão que aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal, e no dia que Adão comesse daquela árvore, certamente morreria. Estamos lendo aqui, palavra atualizada. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Um trouxe a morte, o outro trouxe a vida. O primeiro Adão, aquele lá do Éden, ele trouxe a morte. Reinou a morte até Moisés, a palavra diz. Até o fim da lei. Pastor, e quando acabou a lei? Quando Cristo morreu na cruz. Por isso que nós que somos cristãos, presta atenção, nós somos cristãos. Viu, meu querido? Somos cristãos. Por quê? Por que nós somos cristãos? Porque nós seguimos as ordenanças do Cristo ressuscitado, que está nessas 14 cartas. E como nós vamos obedecer? Domingo passado eu li em Romanos capítulo 1, versículo 5, que nós temos que obedecer. Vamos ler, vamos voltar aqui, por favor. Romanos 1, versículo 5, para que não fique nas minhas palavras, para você conferir na sua escritura sagrada. Jesus disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A lei de Moisés falava o que ia acontecer na cruz. E aconteceu. Vamos ver aqui, ó. Romanos do 1 ao 5. Nós vamos ler só o versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, nós gentios obedecemos a Deus por meio da fé que foi nos dada. Aquele dom é um dom que essa mesma fé que eu tenho, esse dom é a mesma fé que você tem. É uma medida de Deus na nossa vida. Então a mesma porção que eu tenho dessa fé, você tem. A minha não é maior do que você. Quando era a fé individual, a fé de cada um, então uns tinham mais fé, outros tinham menos fé. Mas depois da cruz, ele deu um dom para a salvação por meio da fé. E esse dom é igual. É uma medida igual para todo mundo. Entendeu, meu querido? Então é pela fé que nós devemos obedecer a Cristo. Tudo é pela fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que é obra? Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer um jejum para santificar a minha vida. Eu vou fazer uma penitência. Eu vou fazer isso e aquilo. Não, não precisa fazer, porque Cristo na cruz já fez. O que é que nós temos que fazer? Obedecer por fé. Tudo é por meio da fé. Agora, eu vou
relatar uma coisa para ti, meu querido, para você. Eu não discuto a palavra de Deus, eu não discuto religião, né? Porque agora falar da palavra de Deus, que é Cristo, é o que eu estou falando isso. Se você não crê, não tem problema. Porque cada um tem o direito de crer ou não crer. Mas a palavra que eu prego é para você ouvir e crer. E se você interessar, colocar em prática na sua vida vai mudar. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. E o Espírito Santo, esse que está aí na tua vida, ele só opera na sua vida através da palavra. Porque o Espírito de Deus, ele tem uma espada afiada de 2 gumes que corta dos 2 lados. E essa espada que a palavra diz, essa espada é a palavra de Deus. Vamos ver onde está isso? Lá em Efésios. Vamos passar a Bíblia aqui, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e chegamos no livro de Efésios. Nós vamos ali em Efésios, aqui ó, Efésios, capítulo 6, vamos ver aqui, capítulo 6, o versículo 10, você lê o versículo 10 que fala a armadura de Deus. Nós não vamos ler o texto todo. Nós vamos ler o versículo 17. Diz aqui, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu estou com a espada do Espírito aqui na minha mão. Olha aqui a espada do Espírito. Você lembra quando Jesus foi preso? Jesus, antes da cruz, foi preso lá e Pedro cortou a orelha de um soldado romano. Você lembra o que Jesus disse para ele? Pedro, guarda essa espada. Era uma espada natural, uma faca. Porque neste momento não é hora dessa espada. É hora dessa espada aqui, ó. A espada espiritual, o poder de Deus na nossa vida. Tem muitas coisas na nossa vida, meu querido, que a gente agir por força e por violência não vai resolver o problema. Às vezes, a gente tem que meditar na palavra, ouvir o conselho de Deus, não de homens, e colocar em prática na nossa vida. A palavra diz, lá no Velho Testamento, Isaías disse: se quiseres, comereis o melhor dessa terra. E o que é o melhor dessa terra para nós? Eu vou te dizer o que é melhor dessa terra para nós. O dinheiro é bom? É. Mas também não é o dinheiro. Uma casa boa é o melhor dessa terra? É, mas também não é isso. Muitas posses, muitas riquezas é bom? É, mas também por enquanto não é isso. Quando Jesus estava aqui, ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que ele estava citando lá no texto seriam acrescentadas para nós. Então, meu querido, eu vou te dar um alerta aqui. Quando você tem Deus na sua vida, todas as coisas que você necessita, Deus é teu Pai. Deus é meu Pai. Será que o nosso Pai vai querer ver-nos sofrendo, na amargura, na miséria? Então, não é essas coisas que eu falei. Isso aí serão acrescentados, mas primeiro nós temos que ter Deus na vida. Primeiro é Deus na nossa vida. A prioridade na nossa vida é Deus. Aí eu casei, tenho uma família abençoada, uma esposa maravilhosa, abençoada. Tem minha mãe, minha família aí na Paraíba, Nova Floresta. Eu quero mandar um abraço aí para todos os conterrâneos. Meu irmão que está ligado aí, Miruca, um alô, meu irmão. Em Brasília. O mundo inteiro tem gente nos ouvindo. Eu estou até impressionado o tanto que a palavra está correndo no mundo inteiro, através das redes sociais. Então, meu querido,
O dinheiro, as finanças, tudo é bom na nossa vida, mas primeiro a gente tem que ver isso aqui, viver o reino de Deus em vida. E o reino de Deus que eu já preguei em outras mensagens passadas, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a justiça de Deus na nossa vida. É a paz de Deus na nossa vida. E a alegria do Espírito Santo. Essas três coisas, se tiver na sua vida, meu querido, não pode dar errado. A justiça de Deus. A do homem pode falhar na sua vida, mas a justiça de Deus não falha. A paz de Deus na nossa vida é maravilhosa. Ela flui na nossa vida. E é só Deus que pode nos dar a paz. Mas através do Evangelho da Graça. E a alegria do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque este que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos alegres. Tem um hino que nós cantamos na igreja que diz assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou alegre, então estou fortalecido com o poder de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus te comprou por um bom preço. Você não tem que pagar nada. Ele é que pagou por você. E o preço foi de sangue. Nós estamos falando sobre o pecado. Não vai dar para falar tudo isso. Na quarta-feira nós vamos dar continuidade. No domingo nós vamos dar continuidade. Essa quarta-feira passada nós não tivemos, porque tivemos um probleminha aqui. Às vezes a internet pifa e sempre tem empecilhos. Mas estamos de volta. Estamos falando sobre Adão e Cristo, o pecado. Um pouco do pecado. Então, quando Jesus morreu lá na cruz, ele derramando o seu sangue, ele destruiu aquele pecado de Adão. Então, todas as pessoas que nasceram depois da cruz, aquele pecado, ele não carrega mais. Muitas pessoas têm, tá aí no editando, tem muitas perguntas para fazer, mas eu não vou citar agora, no cotidiano das mensagens você vai entender o que eu estou falando. Se eu não tenho mais aquele pecado, para que eu fazer isso e aquilo? Jesus tirou na cruz. Então, meu querido, vamos ver aqui mais o versículo 17 em Romanos, 5,17. Vamos ver, acrescentar mais alguma coisa lá para a gente passar para outro texto. Tem muita coisa para aprendermos juntos. Porque eu canto um hino que diz assim, juntos somos mais fortes. Você agora, se você está me ouvindo, você está congregando na igreja. Congregar não é você ir para um local que diz que é a igreja, porque a igreja somos nós. Você está aí na sua casa reunido aí, está me ouvindo, está me assistindo, você está congregado comigo. Jesus disse, onde tiver 2 ou mais de 2 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ele está aí com você, ele está aqui comigo, ele está aqui no meu lar, nas pessoas, não é na casa. É em mim, na minha esposa, meus netos que chegaram agora. E aí com você também. Romanos 5,17, que nós lemos lá. Vamos lá revisar. 5,17, Adão e Cristo. Vamos ler mais um versículo aqui, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, o juízo era a morte. Até a lei de Moisés, até a lei ser morta lá na cruz, reinou a morte, reinou o pecado antes da cruz. Reinou a morte e o pecado. E a morte, ela tinha um aguilhão. O aguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado, sabe o que era? A lei. Por isso que Deus, a velha aliança tinha a lei de Moisés. Na nova aliança tem o Evangelho da Graça. Está entendendo, meu querido? É coisas que você não estiver entendendo agora, com os estudos, com o apostolado, que é os ensinamentos que eu estou ministrando, você vai tomar posse. Você vai ter conhecimento daquilo que Cristo fez lá no Calvário. Porque as pessoas só contam que ele sofreu muito, foi chicoteado, e tem pessoas carregando cruz aí, chorando atrás, se lamentando por aquele gesto. Nós temos que estar alegres com aquele gesto, porque por causa daquele gesto, nós estamos salvos pela graça. Está entendendo, meu querido?
Foi sofrimento? Você aguentava passar o que ele passou? Mas ele passou para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! Que palavra! Essa é a palavra que todos os pregadores deveriam pregar para as pessoas, tomar conhecimento, tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz. Mas graças a Deus, quando eu estava numa vida pecaminosa lá fora, eu não sabia que Jesus já tinha pagado o preço do meu pecado. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito alegre. E a gente fica tão alegre que a gente diz, mas não tem como pagar. Mas Deus não quer pagamento do que Ele fez por nós. Ele fez de graça. A graça significa um presente de Deus para mim e para você. Nós não merecíamos e Ele fez. Eu não merecia, Ele fez. Quem me conheceu lá na minha cidade, aquele camarada, que não queria nada com a vida, um pai bom, uma mãe boa, mas não deu muitas alegrias para o pai e para a mãe. Mas agora, depois que conheceu o que Cristo fez, eu valorizo a minha família, eu valorizo o meu semelhante. Viu, meu querido? Olha, todos nós somos iguais para Deus. O que tem mais dinheiro é igual para Deus. O que tem menos dinheiro tem o mesmo valor. Porque Deus não te vê pela tua aparência, nem pelas suas posses. Ele vê pelo seu interior, a pessoa que está dentro de você. Porque o que está dentro de você é propriedade de Deus. Não é nossa. A vida não é nossa. As pessoas dizem, eu vou tirar minha vida porque a vida é minha, eu faço o que quer. Não, não é assim. A pessoa acha, pensa que é, mas não é. Tá vendo? Continuando a leitura aqui, 5:17, 5:18, nós já lemos. Vamos repetir o 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Está vendo? Um desobedeceu a Deus, o outro obedeceu. Um trouxe a morte, outro a vida. E essa vida que Cristo nos dá é uma vida que não tem medida. É uma vida que não tem tamanho. É uma vida em abundância. Você recebe essa palavra aí nessa noite, meu querido? Diga, eu recebo em nome de Jesus e eu tomo posse desta palavra na minha vida. Vamos aprender uma coisa aqui, vamos fazer um parênteses. O que é uma oração? Uma confissão de fé. Eu vou confessar a palavra aqui para você. Eu estou confessando a palavra. Eu digo, você recebe a palavra que eu estou pregando nessa noite? Você diz, eu recebo. E coloco em prática na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Isso é uma confissão de fé, é uma oração. A maior oração que tem do ser humano é confessar a palavra na boca. É confessar a palavra na boca. O que é isso, pastor? Confessar a palavra é você agradecer a Deus. É um culto de ação de graça. Senhor, obrigado. Porque se eu estou vivo, é porque o Senhor me deu força. Obrigado, Senhor, porque se eu venci nos meus estudos, foi porque o Senhor me deu forças. Me deu a provisão para eu terminar o meu curso. Me deu a provisão para eu formar meus filhos. Me deu a provisão para eu não deixar meus filhos passar fome. A minha família viver na miséria. Obrigado, Senhor. Isto é uma confissão de fé. É a maior oração. Sabe por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, todas as bênçãos que nós precisamos, Ele já deu para nós. Mas por falta de conhecimento, que alguns pregadores não pregam para você conhecer, você não sabe disto. Você tem uma herança para receber. Você já abriu o seu testamento?
Eu estou abrindo o meu testamento da minha vida e estou tomando posse da herança. Eu sou herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus. Ele deixou um testamento para mim e para você. Nós temos que abrir o testamento e tomar posse da bênção. Como abrimos o testamento? Através da palavra. Através da palavra, o Evangelho de Cristo, depois da cruz. Não é antes, não. Porque antes da cruz, Cristo ainda não fala de Cristo. Antes da cruz não fala de Cristo, fala de Jesus, filho de Maria, Jesus de Nazaré. Então tem dois Jesus, duas manifestações de Jesus, não é dois Jesus, duas manifestações. Ele antes da cruz e ele depois da cruz. Jesus de Nazaré, Cristo Jesus depois da cruz. O ressuscitado. Que ele é em espírito e em verdade. Por isso que quando Jesus de Nazaré estava aqui, falando com a mulher lá no poço, ele disse, mulher, Deus está procurando tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Está escrito na palavra? Tá, só que é outro assunto. Nós estamos falando do bem e do mal, do pecado. Para concluirmos, o pecado, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Falar do que Adão trouxe para nós. Trouxe para quem estava antes da cruz, porque nós já nascemos depois da cruz. Nós não herdamos isso mais. Nós já somos abençoados. Nós já fomos santificados na cruz pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 56. Aqui, ó. Diz aqui, ó. O aguilhão da morte é o pecado. É lá na lei de... Paulo está citando um assunto da lei de Moisés aqui, ó. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Que lei é essa? Não é a lei de Deus, era a lei de Moisés. A lei de Moisés, deixa eu fazer um parênteses aqui também. A lei de Moisés, ela foi acrescentada por causa da transgressão do povo. Quando Deus tirou o povo do Egito, você pode ler na sua Bíblia aí, não tinha a lei de Moisés. E não tinha como Deus julgar o povo, porque não tinha lei. Então a lei foi adicionada. Tem na palavra? Tem. Nós vamos já ler esse versículo aqui. Vamos ler aqui. Vamos em Gálatas aqui. Capítulo 3, se eu não me engano. 3. Porque a lei foi adicionada. Deus tirou o povo do Egito, não tinha lei. Então, onde não tem lei, não tem como ser imputado o pecado. Não tem como você julgar alguém se não tem a lei. Né? Você já viu a lei do Brasil, como é que é? Deus também tem a lei dele. Vamos ver aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículo, vamos ver aqui, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Aí vai dizer aqui, ó, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Né? Preste atenção no que eu vou repetir aqui, ó. Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente. Da lei até Moisés reinou a lei de Moisés. Até Moisés e até Jesus morrer no Calvário. Até ali, quem estava em execução era a lei de Moisés, até o Calvário. Era a lei de Moisés. Por que foi adicionada? Porque o povo, antes estava transgredindo, não tinha como ser julgado. Deus adicionou a lei. Até que viesse o descendente. Quem é esse descendente? É esse que nós estamos falando, Jesus Cristo. Cristo ressuscitado. Aquele que morreu na cruz, destruiu a lei. Então, por isso, meu querido, quem estiver vivendo algum mandamento da lei de Moisés está afastado de Cristo. Morreu, a lei está morta para nós. Eu tenho aqui o versículo aqui, ó. Vamos passar aqui no caderno.
Nós estamos mortos para a lei. Aqui em Romanos, vamos voltar lá em Romanos, aqui, ó. Romanos, capítulo 7, versículo 4. 7, versículo 4. Versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então a lei de Moisés para nós está morta. Todos 613 mandamentos, presta atenção, você sabia quantos mandamentos tinha a lei de Moisés? 10 mandamentos principal e os submandamentos. A subdivisão dos 10 mandamentos, 613. Se você pegar o livro de Êxodo, Levítico, você vai estudar isso lá. 613 mandamentos. Nós hoje, se fosse cumprir a lei, nós não daríamos conta de cumprir 2. Então aqui no primeiro versículo que nós lemos aqui, 7:4, diz aqui, ó: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Quando Cristo morreu, pelo corpo dele, ele destruiu a lei. O Velho Testamento. Tudo do Velho Testamento se cumpriu em Cristo. Eu já preguei aqui que quando Cristo estava na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado. Traduzido, tetelestai, significa do grego para o português, está consumado. Se você ler lá, você vai ver, lá em Mateus, está consumado, se cumpriu todas as escrituras. Por isso, da cruz para trás, aquelas profecias do Velho Testamento, já se cumpriu tudo. Mas as pessoas que não têm entendimento estão pegando profecia lá no Velho Testamento e trazendo para o dia de hoje, aonde está essa confusão aí, ó. Nós somos propriedade de Deus. Não vai acontecer nada com você de mal. Você vai morrer? Vai, desculpa o carnal. Mas a pessoa que está dentro desse corpo não morre, é eterna. Porque Deus salvou na cruz. O que vai ser sepultado é essa carne nossa. Esse corpo pecaminoso. Que na próxima live, no próximo culto, nós vamos falar das obras da carne. O que contamina o homem? O que contamina o homem? Nós vamos falar no próximo culto. Que são as obras da carne. Que algumas pessoas chamam de pecado, mas não é não se classifica por pecado. É chamado obras da carne. E eles confundem com pecado. Se confundem com pecado, se Jesus morreu na cruz, então não tirou o pecado? Só para nós conferir aqui, abre a sua Bíblia em Hebreus aí. Capítulo 9. Aquele pecado lá de Adão foi destruído, não existe mais. Agora, se você tem o dom da fé, você acredita. Examinais as Escrituras, que cuidaste nela a vida eterna. 9:26. Você pode ler o capítulo inteiro, tem o contexto, o texto. Nós vamos ler o 26. Ó. Ora, diz assim, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, na cruz, esse versículo está falando, o contexto está antes, está falando da lei de Moisés, que o sacerdote, ano após ano, fazia sacrifício pelo pecado. O pecado era pagado com o sacrifício de um animal, mas não era tirado da vida da pessoa. Só foi tirado e aniquilado da vida da pessoa quando Cristo aqui, vamos ver aqui o finalzinho do versículo 26 aqui, ó. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quando Cristo morreu na cruz, derramou sangue lá na cruz e se apresentou lá no tabernáculo original. E aspergiu o sangue lá no céu. Ele morreu aqui e o sangue foi para o céu. O tabernáculo principal de Deus é no céu. Quando Deus mandou Moisés fazer aquele tabernáculo para andar no deserto,
que era considerado onde fazia os sacrifícios, quando ele deu a Moisés, Moisés viu, teve a visão, Deus deu a visão a Moisés do verdadeiro. O que estava aqui era sombra do verdadeiro. Quando Cristo morreu na cruz, ele foi no verdadeiro, aspergiu o sangue lá para aniquilar o pecado do homem. Então, na lei de Moisés, nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o aguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado era a lei de Moisés. Então tem muitos estudos aqui nesses versículos que eu falei, que futuramente nós vamos ver. Agora, para concluir esse relato de hoje, essa palavra de hoje, nós vamos aqui. Tem muita coisa para falar, mas não dá tempo. Né? Aqui nós vamos em Colossenses. Vamos voltar a palavra aqui em Colossenses. E é o final, nós estamos chegando ao final. Palavra básica. Mas se você tiver interesse em casa, você estuda também. Você pode me perguntar, tirar as dúvidas, eu tenho o WhatsApp. Eu estou dia e noite à disposição da obra. E ganho um salário maravilhoso de Deus. Meu salário não é dinheiro. Meu salário que Deus me paga, ele não tem preço. Minha vida, meu querido. Minha alegria no Espírito Santo. Minha família. Né? Um camarada que era um João Ninguém, não valia nada, mas para Deus vale muito. Ora, eu era um João Ninguém, não valia nada. Para os homens. Porque o homem olha o outro pela aparência, mas Deus olha você pelo seu interior. O verdadeiro eu está dentro de você. O verdadeiro eu da minha vida, o verdadeiro eu da sua vida está dentro de você, que é o Espírito que Deus colocou em você. O homem pode te achar feio, pode te achar sujo, pode te achar da maneira que for, mas Deus te vê lindo e maravilhoso. Linda e maravilhosa. Isso é que é o maior salário da nossa vida. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Ele acrescenta para nós. Um João Ninguém, não tinha nada. Buscou Deus primeiro. Deus acrescentou maravilha na minha vida. Um filho é uma maravilha de Deus. Um neto é uma maravilha de Deus. Sua família é uma maravilha de Deus. Viu? Estou aqui emocionado com essas palavras. Porque não é eu falando, é o Espírito Santo de Deus falando para mim e para você. Viu, meu querido? Glória a Deus pelas nossas vidas. Nós vamos lá em Colossenses. Graças a Deus. Graças a Deus. Capítulo 2. Às vezes as pessoas falam, eu vou pagar o preço. Não precisa você pagar preço por nada. Nós vamos ler aqui que quem já pagou foi Deus. Mandou Jesus pagar. 2,14. Vamos ver aqui, 2,14. Colossenses 2,14. Vamos ler o 13 em diante. Você pode ler o texto inteiro. Lá no título diz assim, ó, a advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. É o assunto desse texto. Mas nós vamos ler só 2 versículos, 13 e o 14. E a vós outro que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Está vendo? Ele perdoou nossos pecados. Se ele perdoou, eu não sou um pecador, você não é um pecador daquele pecado lá do Éden. Vamos ver aqui, ó. O 14. Tendo cancelado o escrito da dívida. O escrito da dívida. Ué, mas eu devia alguma coisa? Devia. Nós, no caso, não devíamos porque nós nascemos depois da cruz. Já nascemos sem essa dívida, sem esse pecado, sem essa culpa. Agora preste atenção.
não perca as obras da carne, que as obras da carne é que as pessoas chamam que é pecado. E chama-se obra da carne. Presta atenção, na quarta-feira, viu, meu querido? Nós vamos falar desse assunto. E é maravilhoso o assunto. Para o nosso entendimento. Vamos continuar a leitura. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança. A lei tinha 603 ordenanças, mandamentos. Quem não cumpria um, estava fora. Era apedrejado, era morto. Ordenança o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Então, aquela dívida que nós tínhamos, quando você olhar para a cruz de Cristo, tudo que você fez contra de errado, ficou ali na cruz de Cristo. Todos os seus pecados, todos os seus delitos, tudo que não prestava na sua vida, você já nasceu sem isso. Porque na cruz ficou cravado lá na cruz. Estou falando alguma bobagem, estou falando alguma mentira, confira na sua Bíblia. Ah, mas eu tenho a Bíblia, a minha Bíblia é da igreja católica, é da igreja evangélica, é da igreja fulana de tal. A Bíblia é uma só. Aonde eu estou lendo aqui vai ter a mesma palavra. Se não tiver essa mesma palavra, está errado. Mas vai estar na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, meu querido. Porque nós não estamos pregando religião. Viu, meu querido? Estou pregando a Cristo. Aquele que deu a vida para te salvar. Aquele que foi enviado ao mundo para sofrer no nosso lugar. Ele foi enviado ao mundo para sofrer no nosso lugar. Se fez pobre para nos fazer ricos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo estava preso na prisão, passando fome e frio. E quando os irmãos dele mandaram as ofertas, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece me fez mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Você é mais que vencedor, você pode não saber, meu querido. Você pode estar sofrendo, você pode estar na angústia, pode estar na depressão. Mas você é um vencedor. Você pode todas as coisas, porque quem te fortalece é Deus. Quem te fortalece é a palavra dele. Quem te fortalece é o evangelho dele. É a sã doutrina, as insondáveis riquezas de Deus na sua vida. É quem te fortalece. Aleluia, glória a Deus. Abba, Pai, obrigado, Senhor. Está vendo? Nós tínhamos uma dívida mesmo. Mas foi paga. E hoje, as pessoas ficam com medo da besta do Apocalipse, 666. A vida de um cristão não vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque você e eu que está aí do outro lado, nós temos a marca da promessa. Nós temos o selo de autenticidade do Espírito Santo na nossa vida. Receba essa palavra aí, por favor, em nome de Jesus. Diga, eu recebo em nome de Jesus essa palavra. Você tem o selo da promessa. Você tem a marca de Deus na sua vida. Você tem a marca do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Estou chegando ao final. Palavra magnífica. Aquele homem que não valia nada. Aquele João ninguém, que para os homens não valia nada. Olhe para você. Olhe para você. Olhe no espelho para você. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é valoroso. Você tem valor. As pessoas podem te desprezar, mas Deus nunca vai te desamparar. A abundância de Deus, a abundância da graça de Deus nunca vai te deixar do lado, porque o sangue que foi pago ali, o preço que foi pago ali, não foi papel dizendo que é dinheiro, não foi ouro que é da terra, não foi prata que é da terra. Ele veio direto do sangue, ele veio direto do céu derramar seu sangue para nos dar vida e vida em abundância. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas. Foi um prazer estar diante de ti. Obrigado, Jesus. Abba, Pai.